Graça e paz da parte do Senhor, amém? Em primeiro lugar, parabenizar os pais, pelo dia de hoje. Eu estou vendo que tem alguns pais até com camisa caracterizada aí, pais de primeira viagem, fizeram camisa especial. E sem querer constranger, mas o nosso diácono Gil Braz sempre inovando, A gravata personalizada aí. Quem não viu vai poder ver depois. Gostei da ideia. Irmãos, muito daquilo que somos é reflexo dos nossos relacionamentos com os nossos pais. É verdade que cada filho tem suas próprias lembranças, do seu pai. E essas lembranças podem ser boas caso o pai que teve, ou caso o pai que tem, seja um pai bondoso, amoroso, presente. Ou as lembranças podem ser ruins, Caso o pai seja um pai ausente, um pai grosseiro, um pai violento. Como eram os relacionamentos entre pais e filhos nos tempos bíblicos? Naquela época, o pai, ele tinha poder de vida e morte em relação aos seus filhos. Nós vemos isso na história de Abraão e Isaac, Quando Deus, ele requer de Abraão a vida de Isaac. E Abraão, em obediência a Deus, leva o seu filho Isaac ali ao monte, para sacrificá-lo a Deus. E em momento algum nós vemos ou lemos Isaac questionando aquilo que o pai estava fazendo. No momento em que ele é amarrado ali no altar para ser sacrificado, nós não lemos o questionamento de Isaac. Uma outra coisa, os filhos eram símbolo de riqueza. A gente encontra isso lá em Salmo 127:5, Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Nós também encontramos, por vezes, os filhos pagando pelos erros cometidos pelo pai. Nós encontramos isso na história de Acã. Acã, para quem não lembra, o povo de Israel tinha conquistado Jericó e Deus tinha dado uma ordem que todas as coisas deveriam ser destruídas, a não ser o ouro, a prata, as coisas de ferro seriam consagradas a Deus, mas as demais coisas deveriam ser destruídas. O despojo só deveria ser ouro, prata e coisas de ferro, Mas Acã, ele cobiça uma capa babilônica e também 200 ciclos de prata, e ele retém aquilo e guarda. E numa próxima batalha, o povo de Israel acaba sendo derrotado, uma batalha contra a cidade de Ai. O povo de Israel é derrotado por aquele pecado. E quando aquilo é descoberto, quando é confessado por Acã, toda a família de Acã, juntamente com ele, são apedrejados e mortos. Então os filhos pagavam pelo erro do pai. Eu quero que você abra aí em Efésios 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, o texto que nós vamos meditar nessa manhã. Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pai, aí está a tua palavra, tu possas falar aos nossos corações nesta manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira palavra que quero trazer nessa manhã é direcionada aos filhos. Se eu perguntar aqui quem é filho, todo mundo vai levantar a mão.
Todos nós somos filhos. Alguns, é claro, se tornaram pai. Mas quando a gente se torna pai, a gente não deixa de ser filho. Então essa palavra, a primeira palavra é para todos nós. Honrar pai e mãe. É a ordem de Deus aqui. Honrar pai e mãe. É claro que hoje a festa é para os pais, né? Eu sei que as mães não vão ficar chateadas, mas eu queria fixar mais, né, no homem, né, na pessoa masculina, que é o pai. A ordem de Deus é honrar ao pai. Quando nós temos famílias estruturadas, nosso pai é um pai dedicado, esse mandamento é tranquilo, né, de a gente obedecer. Essa ordem é tranquila de nós obedecermos. Mas quando o nosso pai não é um pai tão presente, não é um pai tão bondoso, ou seja, é um pai desajustado, esse quinto mandamento nos parece algo injusto, né? Algo amargo. Como eu vou honrar uma pessoa dessa? Mas por nós colhermos muitas vezes que os nossos pais plantam, é que esse mandamento está no imperativo e não no condicional. Honra o teu pai. Esse mandamento não pede que nós esperemos que o nosso pai seja perfeito, porque ele não é. Assim como nós somos filhos, também não somos perfeitos. Independente daquilo que o pai é, independente daquilo que o pai faz, independente daquilo que o pai fez ou foi, a ordem divina é que nós devemos honrar o nosso pai. Os nossos pais, querendo acertar, eles vão errar. Mas quando nós escolhemos honrar o nosso pai, independente daquilo que ele faz, nós escolhemos vencer o mal com o bem. Lá em Romanos 12, 21 diz: não se deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Honrar não é apenas obedecer. Honrar é amar, honrar é respeitar, honrar é cuidar. Vocês já prestaram atenção que todo relacionamento começa com uma necessidade? E quando essa necessidade passa, aquilo que a supria se torna sem efeito. Por exemplo, os bebês, né? Nós sabemos aqui que tem muitos pais de primeira viagem, né? Tem seus filhos ainda pequenos. Os bebês, eles necessitam 100% do pai, os pais, para comer, para tomar banho, para se vestir, né? Tudo isso depende do pai. Mas à medida que vão crescendo, né? Vão conquistando as coisas, começam a não querer mais depender do pai, começam a perder o respeito, começam a deixar o pai de lado. E nós, como filhos, nós temos um grande potencial de esquecer dos nossos pais, de colocar os nossos pais na geladeira. Como eu falei, nós vamos crescendo, nós vamos conquistando as coisas, e de repente você já tem o seu trabalho, de repente você já não mora mais com os seus pais, e aí você não quer mais ouvir o seu pai, não quer mais receber conselhos do seu pai. Por que será que existem muitos velhinhos nos asilos? Pais abandonados nos asilos, pais que se dedicaram durante toda uma vida, se doaram para os seus filhos, e hoje, não é porque hoje é dia dos pais, hoje, qualquer dia, não recebe nenhum telefonema do seu filho. Estão esquecidos nos asilos da nossa cidade. Se o seu pai estiver vivo, e uma coisa que eu queria perguntar aqui: quem é pai? Levanta a mão aqui, por favor. Temos muitos pais. Por favor,
Agora, quem é pai e tem o seu pai ainda vivo? Muitos ainda têm o seu pai vivo. Então, honre seu pai. Você que é pai e tem o seu pai ainda vivo, honre seu pai. Se o seu pai já morreu, já partiu para a eternidade, como o meu, esse é o segundo dia dos pais que eu passo sem o meu pai, honre a memória dele. Você pode honrar a memória do seu pai. A segunda palavra que eu trago nessa manhã é a palavra especificamente para os pais. No versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bom, acabamos de ouvir que o mandamento, a ordem de Deus é que os filhos devem honrar o pai, independente daquilo que os pais façam. Agora, você que é filho e se tornou pai, sabendo dessa ordem de Deus, não devemos ficar de braços cruzados. Não devemos esperar que simplesmente os filhos nos honrem porque isso é uma ordem de Deus, ficando parados sem fazer nada. Deus tem nos dado responsabilidades como pai. Quando nós somos apenas filhos, nós temos as nossas responsabilidades de filho. Uma delas é honrar pai e mãe. Quando os filhos se tornam pais, eles não deixam as obrigações de filhos de lado, eles apenas agregam agora as obrigações e responsabilidades como os pais. Então não devemos ficar de braços cruzados, porque existe essa ordem de Deus. Nós temos as nossas responsabilidades. Irmãos, nós somos, como pais, intercessores diante de Deus dos nossos filhos. Deus tem nos colocado como cabeça da nossa família, como provedor da nossa família. Vocês lembram da história de Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E os filhos de Jó, eles sempre faziam festas, né? Vamos dizer, o mais velho fazia uma festa, chamava todos os outros irmãos, chamava os pais para aquela festa. Depois o segundo filho fazia uma outra festa, chamava todos os irmãos, e isso se repetia entre os filhos de Jó. E a Bíblia diz que Jó, ele sempre procurava sacrificar a Deus. Depois do turno de dias dessas festas, Jó ia e sacrificava a Deus, porque ele temia que alguns dos seus filhos ou os seus filhos pudessem ter blasfemado contra Deus, pudessem ter feito coisas que desagradavam a Deus. Então Jó intercedia a Deus a favor dos seus filhos. Se nós, como pais, não intercedermos, nem orarmos a Deus em favor dos nossos filhos, quem o fará? A responsabilidade é nossa. Nós devemos participar da educação dos nossos filhos. Olha lá o que está em Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Não devemos delegar esse privilégio à escola, ao avô, a um professor, ao pastor da igreja, ao ministério infantil. Essa responsabilidade é nossa. E olha que nossa igreja tem um trabalho muito bom, muito importante com as nossas crianças, com os nossos filhos.
mas isto é apenas um complemento daquilo que tem que vir na educação que nós, como pais, devemos dar aos nossos filhos. Não devemos delegar essa responsabilidade a outras pessoas, porque Deus exige de nós. Eu estava hoje lá na sala da EBD e recebi alguns recados de felicitações dos pais, e uma coisa que chegou no WhatsApp foi o seguinte: muitas vezes os filhos fecham os ouvidos para os nossos conselhos, mas eles abrem os olhos para o nosso exemplo. Fecham o ouvido, mas abrem os olhos. Alguém já disse que 1 quilo de exemplo vale mais do que 1 tonelada de palavras. Que tipo de exemplo você está dando para o seu filho? Na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, por exemplo. O trânsito que cada dia que passa fica pior. Que tipo de exemplo nós temos dado aos nossos filhos? Que tipo de exemplo você tem dado em relação ao seu trabalho? Irmãos, uma coisa que eu fico boquiaberto às vezes é quando eu vejo crianças pequenas, às vezes mais novas ainda do que os meus filhos, que já estão com 11. Crianças falando palavrões. Crianças pequenininhas. E por vezes eles aprendem a falar essas coisas dentro da própria casa. Que tipo de exemplo você está dando para o seu filho? Você quer que o seu filho respeite você? Demonstre respeito pelo seu pai. Ah, pastor, mas o meu pai já faleceu, não tem como eu demonstrar mais respeito pelo meu pai. Demonstre ao seu filho, através do exemplo, respeitando o seu sogro. Ah, pastor, mas o meu sogro também já se foi. Então demonstre obediência a Deus. Você quer que seu filho imite você? Sabe por que Isaac, quando estava sendo amarrado para ser sacrificado, ele não questionou a Abraão? Porque ele queria ser igual a Abraão. Quando ele olhava para o pai, ele via como o pai obedecia a Deus. E ele sabia que aquilo que Abraão estava fazendo, apesar de ser doloroso, apesar de fazer aquilo contra a vontade, porque com certeza Abraão não queria sacrificar o seu filho, um filho que foi tanto tempo esperado, orado a Deus, prometido por Deus, mas ele o fez pela obediência à palavra e ao mandado de Deus. E Isaac via a obediência que Abraão tinha em relação a Deus, e ele queria ser igual ao pai. Se o meu pai está fazendo isso comigo, é porque ele está sendo obediente a Deus, então eu quero ser obediente ao meu pai, eu não posso questionar. Irmãos, nós temos que demonstrar aos nossos filhos, nós somos espelho dos nossos filhos. Desde pequenos, os nossos filhos observam a maneira que nós vivemos. Esses dias eu estava lembrando de um episódio que não é para engrandecimento não, mas isso nos traz alegria. Certa vez, fazendo uma compra, na hora de pagar, a moça do caixa fez a contabilidade e contou os produtos errados, contou para baixo, então eu estava sendo beneficiado com aquilo, mas logo eu a questionei, falando que a conta estava errada, que ela observasse que ela tinha contado a menos. Isso já tem algum tempo, né? Os meninos eram bem menores, e depois a minha esposa veio falar para mim que eles comentaram aquilo com ela, eles tinham observado aquilo. Como, eu tenho certeza, eu posso perguntar para qualquer pai aqui, como é gratificante você ouvir do seu filho o seguinte: papai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor quando eu crescer. Isso é uma coisa, para quem é pai, inexplicável, ouvir isso do seu próprio filho.
Talvez uma das melhores coisas que nós podemos ouvir do nosso filho é eles olharem para nós e termos como um bom exemplo. Eu sei que a gente vive numa correria muito grande nos tempos de hoje, né? Temos que trabalhar muito para sustentar a nossa família, para prover aquilo que a nossa família necessita. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pai. Comece a separar tempo para os seus filhos. Comece a se educar nisso e a separar tempo para o seu filho. Faça isso, isso é importantíssimo. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos homens e 2 filhas mulheres. E a gente sabe que às vezes tem determinada coisa que a gente só faz com homem, tem determinada coisa que a gente só faz com mulher. Então às vezes eu tenho que me dividir. Pego os meninos e vou jogar bola, vou jogar algum jogo, alguma coisa. Com as meninas é mais simples, né? É só levar lá no shopping, caminhar com elas lá um pouquinho, acompanhá-las às lojas, né? Às vezes eu tenho que me sentar um pouco, porque elas rodam demais. Roda, não compra nada, mas é importante para a mulher, né? As filhas gostam dessas coisas, então a gente tem que se desdobrar. Mas é importante separarmos momentos para os nossos filhos. Eu, há pouco tempo, um mês atrás, eu pude repetir uma coisa que eu fiz com meu pai em 1989. Eu tinha 13 anos. Eu fiz um passeio com meu pai e hoje, há um mês atrás, eu pude repetir esse passeio com os meus filhos. Porque aquilo ficou marcado no meu coração. Aqueles momentos que eu vivi com meu pai. E eu precisava fazer isso com os meus filhos, porque essas coisas ficam marcadas. E nós precisamos deixar marcas, boas marcas, em relação aos nossos filhos. Seja amigo do seu filho. Convide o seu filho para orar junto com você. Mostre para ele que você intercede diante de Deus por esse Natal. Ajude o seu filho a amar a Deus. E a terceira palavra é para ambos, tanto para filhos como papai. É verdade que Deus tem nos dado muitas oportunidades de nós consertarmos as coisas. Deus tem dado muita oportunidade para cada um de nós para consertarmos as coisas. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não deve permitir que o orgulho impeça de você ir ao encontro do seu pai, ou de você ir ao encontro do seu filho ou da sua filha, para pedir perdão por algo que você tenha cometido, por uma falha que você tenha cometido contra o seu filho, contra a sua filha ou contra o seu pai. Não permita que o orgulho impeça de você fazer isso. Não permita que a mágoa, o ressentimento atrapalhe você a liberar o perdão que o seu pai precisa, a liberar o perdão que o seu filho ou a sua filha precisa. Deus quer reconciliação entre pais e filhos. E Deus tem nos dado oportunidades para fazer isso. O que nós estamos esperando? Não vamos perder mais tempo. Não espere você perder o seu pai para fazer isso. Não espere o tempo passar, para que depois que seu pai se foi, você levar um buquê de rosas num túmulo. Não espere esse tempo chegar. Faça agora.
Se ele não mora aqui, pegue o telefone. Talvez tanto tempo faz que você não fala com seu pai, tanto tempo faz que você não fala com seu filho, por uma desavença do passado. Mas Deus está dando a oportunidade para você fazer isso hoje. Talvez você não teve um bom pai, mas Deus pode te ajudar a mudar essa história hoje. Eu não tive um bom exemplo como pai, mas eu quero ser um bom exemplo para o meu filho. Eu quero que a história comece, que mude a partir de mim. Deus tem dado a oportunidade para isso. E nós devemos fazer isso enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Lembre-se que Deus, o nosso Pai perfeito, Ele está disposto, está pronto para nos ajudar em tudo isso. Que Deus nos abençoe.